Eu quero saudar a toda a igreja que está aqui presente nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 9 do livro de Gênesis. Meus irmãos, nós quando falamos de batalha espiritual, às vezes as pessoas pensam que batalha espiritual é apenas expulsar demônios. Ai, se fosse, era tão fácil. É no nome de Jesus e vai. Mas, primeira coisa, nós vamos ver que a batalha espiritual é muito mais extensa e começa muito antes. Então, o meu desejo, minha oração que eu tenho feito é que nesses 3 dias, pelo menos você saiba que quando você foi escolhido por Deus, você foi escolhido para entrar numa batalha só pelo fato de ser filho de Deus e nascer num mundo que aqui é o mundo caído. Nós sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. E aqui que nós nascemos, Jesus Cristo já nos redimiu, mas ainda não nos levou. Então é uma batalha o tempo todo, e é uma batalha espiritual, porque nossa guerra não é contra a carne nem sangue. A Bíblia diz em Efésios 6 que é contra os principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, se é com seres espirituais, mais uma vez a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir barreiras, anulando sofismas e toda sorte de pensamento que se levante, levando cativo o nosso pensamento à obediência em Cristo. Então vamos começar, lá vamos devagar e nós sabemos de chegar, até domingo a gente chega num lugar certo. Tá? Então, Gênesis 9, vamos ler de 20 a 27. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vemos que acabou o dilúvio. Isso tudo começa logo após o dilúvio. Vemos que Noé foi além do que devia no vinho. Ficou embriagado, tirou a roupa. E um dos filhos dele, o filho caçula, Cam, expôs o pai. Expôs a nudez do pai. Não apenas viu o pai despido, mas foi chamar os 2 irmãos para verem também. Isso, para nós hoje, pode ser uma coisa muito simples, mas naquela época era pecado terrível, desonra profunda para um filho ver a nudez do pai. Então, por causa disso, a Bíblia diz assim: despertado Noé do seu vinho. A Bíblia não diz que ele ficou despertado do seu sono, mas do seu vinho. Tem pessoas que despertam da maconha, outros despertam da cocaína, outros da pinga, mas Noé despertou do seu vinho. Quando ele saiu do efeito do vinho, ele soube o que lhe fez o filho caçula e disse:
Maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça o Senhor a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olhando o que Noé diz, a Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua. Noé pronunciou maldição, só que ele amaldiçoou 4 vezes o neto caçula de Cão. Abençoou 2 vezes ao filho mais velho, que era Sem, 1 vez a Jafé, e ignorou o filho que lhe fez a desonra. Observou? O filho que fez a desonra foi Cão. Noé nem mencionou, mas amaldiçoou o filho caçula de Sem. Então, quando nós lemos no capítulo 10, aqui no versículo 6, nós vamos ver que Cão, o filho que faltou com respeito a Noé, ele teve 4 filhos: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Então, o Cão que faltou com respeito teve 4 filhos. Isso é muito importante na história bíblica: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cuxi hoje se chama Etiópia. Misraim hoje se chama Egito. Puti se chama Líbia. E Canaã é a Palestina. Agora, Deus olha para a terra. Aqui está a tribo de Sem, super abençoada. Aqui está a tribo de Jafé, abençoada. Lá está uma tribo, Canaã, super amaldiçoada. Então, como é que Deus olha para as coisas? Nós sabemos que Deus olha sempre na sua misericórdia. E o plano de Deus é sempre levar luz aonde tem trevas. Se você observar dos milagres de Jesus, a maioria deles foi com cegos, restaurando a vista de cegos. Em outras palavras, trazendo meio-dia na meia-noite das pessoas, trazendo luz nas trevas. Então, quando Deus olhou a tribo de Sem, super abençoada, a tribo de Canaã, super amaldiçoada, ele disse: eu vou levar a luz onde tem trevas. Eu vou levar a graça onde tem o pecado. Porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, Deus diz: chama um homem lá de Sem. E este homem é Abraão. Abraão estava bem, meus irmãos. Abraão estava bem. O pai dele tinha morrido, Terá. E o irmão dele, Harã, também morreu, que tinha deixado um sobrinho para eles criarem, Ló. Abraão tinha uma esposa linda, Sarai, e ele tinha todos os seus rebanhos. Ele era o príncipe semita. Ele estava entronizado ali em Sem, ele era um homem rico. E Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Abraão foi. Qual era a terra? Abraão não sabia. É bom que ele não soubesse.
Tem coisas que Deus não diz para a gente. Quando eu comecei meu ministério no Morro Dona Marta, se Deus me dissesse como ele ia ser hoje, depois de 30 anos, eu não tinha começado. Então Deus não disse para Abraão onde era, ele disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, eu morei 3 anos na terra de Abraão, em Ur dos Caldeus, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Nós tomávamos um avião ali. A Iraq Airways só tinha jumbo e DC-10. Nós tomávamos um DC-10 lá em Basra, 1h10 estávamos em Bagdade. Depois tomávamos outro voo, 1h20 estávamos no Cairo. Este homem, Abraão, saiu a pé, montando, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã, até chegar na Palestina. Quanto tempo ele levou? Eu não sei, mas foi muito tempo. Mas o andar na promessa de Deus é andar atento à voz daquele que falou. Se eu disser para você que eu tenho $1.000 para dar para você, e que eu vou chamar nesse seu celular, você vai desligar? Você vai dormir pertinho dele, para ver, e não vai deixar acabar a bateria. Então você pensa, Abraão, que deixou tudo. Você pensa se Sara estava satisfeita. Ela tinha as servas dela, tinha a casa dela. Ela era a princesa Sarai. De uma hora para outra ia atravessar. Você sabe, o deserto de Abadã não é um deserto que tem areia, é pó. É pó, aquele deserto. Sarai sair dali, qual o conforto que se tem atravessando o deserto? E vamos andar. E Abraão, atento a uma voz que devia lhe dizer: Abraão, aonde é a terra? Mas dormia de noite, acordava de manhã: Senhor, acordei. De noite: Senhor, vou dormir. E assim ele foi desenvolvendo uma consciência auditiva voltada para uma voz que teria que falar com ele. Deus fala. E Deus quer ser ouvido. Você sabe qual foi a primeira palavra que Deus disse para Israel quando o tirou do Egito? Ouve, ouve, ó Israel, sou eu teu Deus. Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então Deus quer ser ouvido, porque Deus fala. Deus que tem boca e não fala é ídolo. Então Abraão desenvolveu isso. Quando ele chegou nos carvalhais de Manre, ou Moré, Deus disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra que eu dou a ti, a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Sabe onde ele estava? Lá em Canaã, no meio de 12 tribos amaldiçoadas. Vamos ver isso? Olha aqui, no capítulo 10, aqui de Gênesis, sua Bíblia, não feche a Bíblia, porque a gente vai seguindo aí. Nós precisamos ver quando o pregador prega, tem que estar escrito na Bíblia, senão não presta. Olhe, vocês vão me ajudar, vamos contar. Às vezes nós não damos muita atenção aos nomes, mas tudo que está escrito aqui, meus irmãos, é importante. Qual foi a primeira tribo amaldiçoada por Noé? Qual foi o nome? Canaã. Maldito seja Canaã, seja servos dos seus irmãos, não é? Então Canaã é a tribo número 1. Agora vamos ver a partir do versículo 15 do capítulo 10 de Gênesis. Você vai aprender uma opção de coisa aqui. Versículo 15. Canaã, diga 1. Gerou a Sidom 2, seu primogênito, e a Et 3, e aos Jebuseus e aos Amorreus 5, e aos Girgazeus e aos Eveus
7. Aos arqueus, 8. aos sineus, 9. aos arvadeus, 10. aos zemareus, 11. E aos amateus, 12. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Quantas tribos amaldiçoadas surgem? 12. Essas tribos estão aqui em Canaã. São 12 tribos amaldiçoadas. Está escrito ali na Bíblia. Aí, o que foi que Deus fez? Abraão, deixa da terra, tua parentela, casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele chega lá, esta é a terra que eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque tudo que vês será teu. O que foi que ele viu? Fome. O que Deus deu para Abraão foram 12 tribos amaldiçoadas. A terra 12 vezes amaldiçoada. Isto é o que eu tenho para ti e para a tua descendência para sempre. Você pergunta o que é que Deus tinha contra Abraão? Tira o homem do bem bom, da tribo super abençoada, para dar para ele uma terra super amaldiçoada. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Se você acha que veio para ficar no bem bom da terra amaldiçoada, da terra abençoada, para ser luz na luz, enganou-se você com o evangelho da prosperidade e tudo mais. Deus não nos escolheu para virmos aqui para sermos milionários. E ainda tem gente que diz que veio aqui para ser feliz. Eu digo, cadê o versículo? Me mostra onde está, que eu acredito. Deus nos chamou aqui. O que você acha que vai acontecer com Abraão? Batalha. Batalha. Se Deus tira Abraão de uma tribo super abençoada, é para ele abençoar aqui o povo amaldiçoado. E Deus diz, esta é a terra. Mas Deus diz, não entra lá agora. Tinha fome. A Bíblia diz, tinha fome na terra. Aqui, havia, no capítulo 12, versículo 10, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Pronto. Deus dá uma terra amaldiçoada para Abraão e a sua descendência. A Bíblia diz, os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Nós somos descendentes de Abraão. Eu aprendi que o primeiro homem era iraquiano, porque Deus fez o homem, Adão, do barro, do Iraque, porque o paraíso terrestre, Éden, é ali no Iraque, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, ali é o paraíso terrestre, eu morei ali. Então, Abraão era iraquiano, Noé era iraquiano. Então, todo descendente de Abraão tem a ver com o Iraque. Mas Deus dá para ele uma terra fora do Iraque. Nós sabemos que toda a terra prometida a Israel engloba todo o Iraque, todo o Líbano, toda a Palestina, 3/4 da Jordânia e metade da Síria. Tudo isso é terra prometida. Então, agora, Abraão desce para o Egito, mas ele volta. E quando ele volta do Egito, nós vemos que ele já tinha dito, e ele diz, a tua descendência dei esta terra. Então a terra prometida
a descendência de Abraão é Canaã. Então, como descendente de Abraão, através de Jesus Cristo, você está na terra para ser bênção. E para você ser bênção, vai ter guerra, porque você não vai se adaptar às coisas deste mundo. Como Deus dá essa promessa, sabemos de tantas coisas que aconteceram, mas chega a hora, Deus vai levar Abraão, a sua descendência, para o Egito. Mas Deus faz uma aliança com Abraão. E quando Deus faz a a aliança com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, ele faz uma aliança que tem um ritual muito sério, caminhar entre as partes. Quando ele diz, vê todas as coisas, ele fala para Abraão, olha Abraão diz, como saberei que hei de herdar essa terra? Quer dizer, eu quero uma segurança, porque Deus tira ele do bem bom, de 100, ele anda não sei quanto, quando chega Deus diz, é esta terra que eu te dou, sê tu uma bênção. Abraão diz, só está faltando o que mais? E como saberei que é de herdar essa terra? Deus olha para Abraão e diz para ele, olha, você faz o seguinte, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão tomou esses animais e sabia o que tinha que fazer com ele. Partiu o novilho no meio, botou um lado para cá e outro para lá. O cordeiro partiu no meio, botou uma banda para cá, outra para cá. Partiu o cordeiro, já falei do cordeiro, falei do novilho, falta da cabra, metade para a direita, metade para a esquerda. Deus vai fazer aliança de sangue caminhando entre partes. Isso é um cerimonial seríssimo de aliança. Eu estava semana passada pregando sobre alianças cerimoniais na igreja de Strong Tower de Tampa. E Deus, a Bíblia diz que quando sucedeu que posto o sol, houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E ali, versículo 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei, olhe bem, dei esta terra, está dada. Esse verbo nós precisamos prestar atenção. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse 1, que Jesus Cristo lá na cruz lhe constituiu reino e sacerdócio, é o mesmo tempo do verbo. Esse verbo está no passado perfeito, no pretérito perfeito, indica uma ação completa no passado, não pode ser mudada. Então você é sacerdote sim, porque lá na cruz ele constituiu. Aqui Deus diz para ele, a tua descendência dei, está dado. Não há o que possa mudar. Mas você não vai ver, Abraão. Você não vai ver. Ele diz, olha, você pode ter certeza, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado e ditosa feliz. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Vocês entenderam? Ele faz uma aliança com Abraão.
caminhando entre as partes. E agora o que vai acontecer? Daqui a 400 anos, ele vai cumprir isso aqui. E dali a 400 anos, nós não vamos nos prender a isso. Nós sabemos que lá vai José para o Egito, e depois vão Jacó com todos os seus filhos para o Egito, e no início tudo foi muito bom. Jacó era um homem muito rico, e foi uma maravilha, pai do governador do Egito, tudo foi bom. Mas como eles se multiplicaram muito, entrou um faraó que teve medo daquele povo dominar o Egito, então começou a escravizá-los. E porque eles estavam sendo escravizados, eles começaram a clamar a Deus. E Deus simplesmente diz: eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-los da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, chega a hora de Deus cumprir, então, a promessa que fez a Abraão. O que é que Deus fez? Já que aqui, a terra que eu dei à descendência de Abraão tem 12 tribos amaldiçoadas, eu vou desenvolver em 400 anos 12 tribos abençoadas para entrar e tomar a terra de 12 tribos amaldiçoadas. Por isso é que Deus levantou 12 filhos através de Jacó. Vocês viram as 12 tribos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, de Lia, Gade, Asser, Dan, Naphtali, José e Benjamim. 12 tribos. Essas 12 tribos vão se multiplicar em 400 anos. Quando está tudo pronto, Deus diz: está na hora. Agora vai ser 12 contra 12. E eu na frente. Então Deus diz: está na hora, vou levar, vou fazer. Aí eles vão. Quando eles saem do Egito, eles entram na terra prometida? Não. Eles têm um deserto para enfrentar. Isso que nós precisamos saber. Que tudo o que aconteceu com Israel, do ponto de vista material, acontece com a igreja do ponto de vista espiritual. Porque Israel é descendência consanguínea de Abraão, é descendência através de Isaque. Quando, lá no capítulo 21 de Gênesis, Deus fala com Abraão e diz: atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque é em Isaque que será chamada a tua descendência. Então, tudo o que vem de promessa para Israel é material. A terra é Canaã. Os inimigos, estão aqui os nomes. Mas isso tudo para a igreja é espiritual. A promessa para eles era uma terra, a promessa para nós é o reino do Espírito. Os inimigos deles eram os cananeus, os nossos são os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo o que aconteceu com Israel, do ponto de vista material, vai acontecer conosco do ponto de vista espiritual. Você pode ter certeza, está escrito na Bíblia, não dá para errar. Agora Deus vai tirar o povo. Quando Deus tira o povo daqui, primeira coisa que ele diz: ei, esse dia vos será por memorial. E vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque nesse dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Primeira coisa que Deus faz: como é que vocês vão sair daqui? Vocês vão sair da seguinte maneira:
vocês comam o cordeiro. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Os hebreus, eles quando entravam em casa, eles tiravam a sandália, botavam lá na porta, botavam o cajado e a capa. Pronto. Que nem você, minha irmã, quando você pegou a bolsa, pode contar que você está a caminho da porta. Porque você não pega a bolsa para ir lá para o banheiro para fazer sua maquiagem. Você já se arrumou todinha, a primeira coisa, a bolsa e a chave do carro. Eles, quando iam sair, faziam tudo, chegava lá, ele pegava a capa, botava, calçava a sandália, pegava o cajado e já ia. Era dessa forma que tinha que comer o cordeiro. Por quê? Quando o cordeiro entrava no estômago deles, eles estavam de saída do Egito. Que significa que quando o cordeiro de Deus entra no seu coração, você sai da escravidão do pecado. E aí começa. Eles saem do Egito. Tem o deserto todo. Ninguém entra na terra prometida sem cruzar o deserto. Tem entre o Egito e a terra prometida, tem um longo deserto para ser atravessado. Quantas vezes nós achamos que eles saíram assim, Egito? 40 anos. Então, você precisa ter paciência. E só tem um jeito para atravessar o deserto, como está escrito em Cantares, quando as filhas de Jerusalém perguntam: quem é esta que vem subindo do deserto e vem encostada no seu amado? É Israel. Porque nós precisamos jogar sobre ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso peso, para que ele nos leve. O povo atravessa o deserto, nós não vamos falar do que aconteceu no deserto. Chega a hora de entrar na terra prometida, chega a hora de possuir a promessa. O que Deus faz, eles vão atravessar. Eu quero dizer para vocês que eu não estou falando outra coisa, eu estou só pegando aquilo que tem a ver com a nossa batalha. Está aqui o deserto para cá, a terra prometida para cá. Todo o povo fica aqui. Quando o sacerdote bota o pé dentro do rio, o rio faz assim, ó, ele rola para cima, faz o paredão. Essa água acaba de descer e o povo atravessa, mas os sacerdotes ficam com a arca aqui no meio do rio. Enquanto eles estão no meio do rio, o paredão de água fica seguro, a nação atravessa. E os sacerdotes no meio do rio. Quando o povo bota o pé aqui na terra, eles estão pisando a terra prometida. Esse lugar se chama Gilgal. Nunca esqueça, Gilgal é o primeiro lugar da terra prometida onde o povo de Israel põe os pés. Passa todo mundo. Passa todo mundo. Quando chega ali, em Gilgal, a Bíblia diz que passou todo mundo, agora Deus diz assim para ele, olha, para Josué, você pode ver isso no livro de Josué, no capítulo 4. Você vai tomar um líder de cada tribo, são 12 tribos, então 12 príncipes, um de cada tribo. Cada um vai ao leito do Jordão. Os sacerdotes ainda estavam lá com a arca, porque enquanto os sacerdotes estivessem ali, o rio não descia as suas águas. Então, eles vão lá no meio do Jordão, e eles vão, cada um pegar uma pedra. E cada um veio aqui, pegou a pedra, para montar aqui em Gilgal um memorial. Para que esse memorial?
porque quando no futuro vossos filhos perguntarem quem são essas 12 pedras, então lhe direis que o Senhor atravessou Israel a pé enxuto. Essas são 12 pedras do leito do Jordão. Acabou, já foi feito tudo, Josué atravessa, os sacerdotes passam. E quando eles passam, as águas do Jordão voltam a correr como antes. Todo mundo entrou na terra prometida agora. O deserto ficou para lá, em Moabe. Não é? Está todo mundo aqui. Como vai ser amanhã? Hein? Não tem maná. Lá no deserto, todo dia tinha maná. Ah, tinha. Só sábado que não tinha e sexta, eles já apanhavam para 2 dias. Como vai ser? Eles terão que se adaptar à comida da terra. Eles vão ter que comer a comida da terra. Maná acabou. Primeira coisa, quando nós, a igreja, atravessamos para a nossa promessa, nós atravessamos pelo batismo. E entramos na nossa promessa, que é um reino espiritual. Primeiro memorial que nós temos é o memorial de uma igreja apostólica. Nós, toda a igreja de Jesus Cristo, vem do testemunho de 12 apóstolos que viveram com Jesus e presenciaram a ressurreição. Quando falamos em igreja apostólica, não é só a igreja romana, não. Toda a igreja de Jesus Cristo carrega o memorial. Enquanto Israel carrega o memorial das 12 pedras, a igreja leva um memorial de 12 apóstolos. Mas uma vez que você agora entra no reino de Deus, vamos falar disso um pouquinho. Será que você está se alimentando do alimento do reino? Você é uma pessoa nova? O grande problema nosso é que nós nascemos e não nos alimentamos. Deixe uma criança sem alimento e você vai ver se ela cresce. O povo de Israel teve que se alimentar da comida da terra da promessa. Não tinha mais maná. Agora, a pessoa entra no reino de Deus, me entreguei a Jesus, estou convertido, e depois vai para a novela. Eu não sei como é que aguenta. Vai para o programa de televisão, vai para o mafioso do celular para entrar na fofoca da internet. As mesmas coisas que fazia na véspera da sua conversão, continua fazendo. Então você não entrou no reino. Precisa pensar, isso não é uma ficção. Por isso que somos tão pisoteados espiritualmente. Por isso que a nossa vida espiritual não anda. Somos imundo, porque de igreja só temos o I, o resto é o mundo. Temos que discernir, se eu nasci, eu tenho que me alimentar com a comida possível para mim. Depois que Israel entra, primeira coisa, cessa o maná. O memorial das 12 pedras já vimos. Aí, Deus chama a Josué, agora de Josué, faze facas de pederneira e passa a circuncidar todos os filhos de Israel. Nós vamos ver que a primeira aliança que Deus fez, temos a aliança edênica, que é a aliança da inocência, o homem não tinha pecado, e temos a aliança adâmica, que vem só a consequência da desobediência, que é maldição, mas vem a promessa messiânica. Vem a aliança noética, veio o primeiro sinal, mas o sinal está lá nas nuvens. Deus entra com tudo, promete sozinho, e depois nós temos uma aliança abraâmica. Aí o sinal vai descer.
Deus diz para Abraão: Abraão, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós pelas vossas gerações. Deus ali estava dizendo, Deus está falando de aliança. E ele faz esse sinal de aliança, que a primeira vez que ele fala em sinal de aliança, o sinal está nas nuvens, todo mundo pode ver, mas ninguém pode pegar. O sinal de aliança agora desce para o corpo do homem. A aliança é o seguinte: se eu estou em aliança com você, as coisas já são nossas. O que é meu é seu, o que é seu é meu, livremente. Então, se eu estou em aliança com Deus, eu tenho direito a tudo que é de Deus, mas Deus tem direito a tudo que é meu. Isso é aliança. Então, uma vez que esse povo está em aliança com Deus, ele tem direito aos exércitos de Deus. Eles não tinham um exército para tomar a terra das 12 tribos de Canaã, mas Deus agora assegura tudo pela sua aliança. Lá no Egito, eles negligenciaram muito a circuncisão, e no deserto, então, a coisa foi pior. Agora eles entram na terra, e Deus disse: vocês vão ter que estar em aliança comigo, por isso faze facas de pederneira. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Vocês lembram quando Deus mandou Moisés para o Egito? Isso está lá no capítulo 4 de Êxodo, quando Moisés estava indo. Deus encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Por quê? Está no capítulo 4 de Êxodo, versículo 24 e 25. Deus quis matar Moisés por quê? Porque Moisés não tinha circuncidado o filho dele. Por quê? Lógico, ele casou com uma mulher que não era israelita. Ela era midianita. E você pensa, minha irmã, seu filhinho de 8 dias, tão bonitinho, tão querido, você vai deixar cortar o prepúcio dele? Eu não. Não vai fazer isso com meu filhinho, não. Imagina. Você deixaria assim com a pedra? Não era hábito dela, ela não era cultura dela. Seguramente o Moisés que fazer, ela disse: não, com meu filhinho não. Isso é hábito de vocês. Aqui não tem isso não. Aí uma porção de homem, meu pai, todo mundo. Eu não vou deixar circuncidar meu filho. Isso é por minha conta, não está escrito na Bíblia. E ele fazia vontade da minha mulher. Não tem muito homem assim? Que prefere desagradar a Deus do que a esposa? Para não ter briga dentro de casa? E o florzinha vai trazendo problema futuro para a sua casa? Não tem isso? Porque agora é assim, a mulher dá as ordens. E olha aí a família como é que está. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Agora está indo ele, a mulher e o filho para o Egito. Olha, chegou numa estalagem, Deus ia matar Moisés. A mulher dele, atenta àquela briga, depressa, agora foi pior. Pegou uma pedra, cortou o prepúcio do menino, jogou aos pés de Moisés. Tu és para mim marido se sanguinário. Quer dizer, eu faço isso para salvar a tua vida, mas esse costume para mim é sanguinário. Aí a Bíblia diz, ela falou marido sanguinário por causa da circuncisão. Agora suponhamos que Zípora não tivesse feito isso e Moisés tivesse chegado no Egito. E na hora de sair, seria o filho dele o único a ser morto no Egito. O único judeu que ia ficar no Egito, por falta de circuncisão. Está vendo? Você viu como são as coisas? Uma coisinha tão pequena, não.
Eu quero que você leve isso com você. Sinal de Deus é válido. Por que a circuncisão era tão importante? Eu vou falar aqui para todos nós que somos adultos. Quando o homem acorda de manhã, eu sou filha de homem, eu tenho homem e mulher, lógico. 4 irmãos por parte de pai, 3 irmãos por parte de mãe. Casada há 24 anos e meio, fiquei viúva. Eu tenho um filho homem. Todo homem de manhã, a primeira coisa, ele sai do quarto, ele vai para o banheiro. Ele põe a mão na parede, né? Mas ele não olha para o teto. Porque senão a mulher vem depois, não tem pontaria, e molha tudo. Ele tem que olhar o prepúcio. E prepúcio nunca foi imoralidade. Porque foi Deus que criou. Ele tem que olhar para o corpo dele. E ali ele vê a cicatriz do prepúcio. Ele sabe, eu sou circuncidado. Eu estou em aliança com Deus. E a primeira coisa então de manhã é a consciência da aliança com Deus. Eu possuo tudo o que é de Deus. E tudo o que é meu é de Deus. E tudo o que é de Deus é meu. Circuncisão é o primeiro grito de todo homem judeu. Por isso, Deus diz, você agora vai faz facas de pederneira e passa a circuncidar todos os homens de Israel. Por que pederneira, hein? Você sabe o que é pederneira? É uma pedra tão dura, que quando você bota ela dentro do rifle, ela dá combustão. Se você bater uma com a outra, sai fogo. É conhecida como pedra de fogo. É a pedra que carimba com fogo. Quer que eu diga outra palavra? Você vai entender a revelação. É a rocha que marca com fogo. Entendeu? Lembra de João Batista quando diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas atrás de mim vem um varão do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará, marcará, carimbará você com fogo. É a rocha, Jesus, que carimba com fogo e com o Espírito Santo. Esse aqui já está, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Bem, eles entram, eles são carimbados. Agora estão prontos para entrar na batalha, porque eles têm direito a todos os exércitos de Deus. Eles podem começar a tomar o lugar. Como o que acontece com a igreja? Já temos a nossa igreja apostólica, eles têm as 12 pedras, o memorial das 12 pedras. Já cessou o maná para eles, cessou a comida do mundo para nós. Eles já fizeram a circuncisão e a nossa. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 5, em quem vós também, no capítulo 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, marcados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. Olhe o que está escrito no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deixa eu dizer para vocês. Você compra um apartamento. Eu vou dar o exemplo do Brasil, porque eu sou brasileira e é lá que eu moro. Você compra um apartamento pela Caixa Econômica, né? E você tem que pagar o apartamento em 5 anos. Todos os meses você vai lá pagar. Completaram-se os 5 anos, aí você vai lá, eles lhe dão o papel de quitação. O seu apartamento está quitado, você pagou tudo.
Você não pode fazer nada com o apartamento, por quê? Mas o apartamento você comprou. Mas você não pode vender, por quê? Porque não está registrado. Você não tem documento de registro. O que é que você vai fazer? Você pega aquele papel, aí você leva para o cartório de registro de imóveis. Lá você paga o que tem que pagar, porque se não pagar não é Brasil. E eles marcam um dia para você vir. Quando você chega lá, aí você pega o documento com o carimbo do cartório de imóveis, o tabelião assinou e você diz: ei, agora é meu. Mas você já tinha pago, mas só agora eu posso dizer que é meu. Porque esse carimbo, esse registro no cartório de imóveis é o processo final, é a última etapa do processo de compra. Jesus Cristo comprou você lá na cruz, pagou o preço todinho. Chegou a dizer para o Pai: tudo está consumado. Por isso, não havendo mais nada para fazer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Acabou? Não. É como a nossa redenção até aí, é como uma Ferrari que você comprou, está toda paga, mas está na concessionária. Precisou vir o Espírito Santo para tomar esta compra e aplicar a cada um de nós. Por isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade aqui na terra, em louvor do seu nome. Quando você aceita e se rende a Jesus Cristo lhe leva o Pai, está comprado o Pai, Espírito Santo. Ele marca com o carimbo, porque você é filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus simplesmente por adoção. Que isso? Você adota uma criança, você adota o João, adotou o João, você ama o João, tudo que é seu é do João, João é seu herdeiro, mas João não tem o seu sangue, não tem o seu DNA. Você ama, mas ele não tem seu DNA. Então, Deus não faz assim. Nós somos filhos de Deus por regeneração. Ele nos gera de novo. Regenerar é regerar. O que ele faz? Jesus Cristo nos faz herdeiros dele, mas o herdeiro só tem direito quando o doador morre. Então o que ele faz? Ele morre para que nós tenhamos direito à herança. E ele ressuscita para ser o nosso advogado, para nós termos o direito à herança. E porque nós nascemos nele, então nós somos regerados, nós somos filhos de Deus por regeneração. Nós temos o DNA, o Espírito dele, aqui dentro. Então, para os judeus, é a circuncisão, como ele diz: o meu selo, o meu carimbo, a minha aliança estará na tua carne, e será aliança eterna. Agora o Espírito Santo está em nós. Quando ele vem, ele fica aqui, acabou. Nós precisamos crer nisso. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos filhos de Deus pela graça, mediante a fé. Então, assim como os judeus são circuncidados para terem direito às batalhas, à vitória nas batalhas, para terem direito aos exércitos de Deus, nós, quando entramos na nossa promessa, convertidos a Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:14. Agora, vai acontecer ainda mais quando eles entram na terra da promessa dele. Nós sabemos que Josué, nós estamos lá em Josué, né? Josué, aí tem, depois da circuncisão,
a celebração da Páscoa. Eles vão celebrar a Páscoa. Nós sabemos o que é a Páscoa para eles. A Páscoa é uma festa judia. Foi desenvolvido entre os judeus o hábito de criar cordeiros perfeitos para a Páscoa. A Páscoa tem a ver com o cordeiro. Nós precisamos saber uma coisa. Eu estava pregando num congresso, lá no... Todo ano eu prego, Conselho de Pastores do sul da Flórida e lá em Orlando. Eu disse, eu tenho muito respeito, porque não temor do ministério pastoral. Eu digo isso para vocês. Eu não sou pastora. As pessoas me chamam de pastora. Eu cansei de dizer que eu não sou. Mas o que é que nós vamos fazer? Me chama de irmã. Jesus Cristo foi na cruz para todos nós sermos filhos de Deus, somos irmãos. Às vezes as pessoas ligam, irmã, nós queríamos saber seu currículo. Em que é que a senhora fez doutorado? Eu disse, fiz. Meu doutorado é em psicologia. Eu tenho outros títulos, mas eu estou eu vou na sua igreja para pregar a palavra. E se vocês quiserem meu currículo, eu cobro. E cobro caro. O Lula não cobrava? Eu cobro. Agora, se não for com currículo, se for como filha de Deus, é oferta. Mas se aqui quiser, que isso? Não precisa essas coisas, gente. Então, o que eu quero dizer é que eu estava examinando Apocalipse 13, quando fala da besta, adorá-la-ão todos cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Tomei um susto. Eu sei Apocalipse, eu acho que eu sei de cor. Mas aquilo de uma hora para outra, pá! Cordeiro morto na fundação do mundo. Como? Então, quando Deus fundou o mundo, ele já tinha um cordeiro. Então, antes de Deus ter o homem, ele tinha um cordeiro. Antes de tudo, Deus é pastor. Antes de tudo, Deus não é apóstolo, ele não é profeta, ele não é evangelista, ele não é mestre, ele é pastor. Deixa eu cuidar melhor dos pastores. Precisamos saber. Hoje em dia, as pessoas têm tratado o pastor como se trata qualquer um. Cuidado. Cuidado, porque o que mais Jesus fala é de pastor. Parecem ovelhas sem pastor. Uma vez eu estava lá no Morro Dona Marta, as crianças olhando, lá da onde eu fico, os aviões vêm da ponte aérea para descer no Santos Dumont. E em dia nublado, principalmente junho, julho, aquilo fica tudo cheio de nuvens ali, perto do Pão de Açúcar, os aviões entram na nuvem, a gente tem certeza que ele vai explodir numa montanha. Então as crianças ficam ali, eles pegam o caneco com leite e Nescau e um pedaço de pão, fica ali, vai. Eles estavam lá e eu estava assim, catando feijão. As crianças ficam torcendo. Olha lá, vai, aquele vai bater. Tchum, passou, tirou fino. Aí o outro vem, pá, bateu. Aí teve um que até eu achei que ia. Aquele vai, bateu, pá, quase. Aí um disse assim, explodiu, não explodiu não, mas deve ter atropelado, é muito anjo. Aí o outro daqui disse, quer atrapalhar anjo, atropelar anjo o quê? Anjo é cara safo, anjo sabe se virar muito bem nas nuvens. Conversa de criança. E eu aprendo muito com criança. Aí o outro disse, eu queria mesmo era ser um anjo. Já pensou ficar só planando nas nuvens, segurar no rabo de um avião e passear?
Um menino que estava aqui, separado dos outros, você estava olhando, até aquela hora ele estava calado. Ele falou, mas ele não falou para os meninos, ele simplesmente falou: anjo, coisa nenhuma, eu queria mesmo é ser um pastor. Aquela hora o meu coração disse: meu Deus, será que tem por aí um pastor que saiba o que ele representa para uma criança? A grandiosidade do chamado dele. Será que ele sabe qual a grandiosidade do seu chamado? Porque tem uns que estão aí, que nem Esaú, os Esaús modernos, trocando o chamado por um repasto. Não é? Então, pastor, o primeiro profeta da Bíblia mencionado por Deus é Abraão. Lá no capítulo 20 de Gênesis, quando Deus diz para Abimeleque: restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, tu viverás, se não lhe devolveres, sabes que morrerás tu e a tua família. Abraão, profeta. E você diz assim: mas cadê a profecia de Abraão? Quando foi que Abraão profetizou? Cadê o livro da profecia de Abraão? Foi uma só, e cobre a Bíblia toda e a eternidade. Quando Deus diz, no capítulo 22 de Gênesis: vai à terra de Moriá, e sobre um dos montes sacrifica em holocausto a mim o teu filho único que amas. No versículo 5 diz que ele deixou o jumento com seus servos e disse: ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. Na subida, Isaque carregando a lenha, representando a cruz, porque Isaque é um tipo de Cristo. Abraão com o fogo, o menino diz para ele: pai, eis aqui a lenha, tu tens o cutelo e o cordeiro. Onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta é tremenda. Como vamos sacrificar a Deus sem cordeiro? E Abraão, eu imagino o coração daquele homem: Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o cordeiro. Aí, quando chega na hora que ele vai descendo o cutelo no filho, ele ouve a voz: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Chega. Como tu não hesitaste a sacrificar a mim o teu filho único que amas, eu juro por mim mesmo que não negarei o meu filho em holocausto por ti e pela tua descendência. E quando Abraão olhou, tinha um cordeiro. Esse cordeiro substituiu Isaque na morte. Ele morreu para salvar a vida de Isaque. Então aqui é um por um, mas a profecia do cordeiro, ela é evolutiva, porque daqui a pouco você vai ter a Páscoa, onde um cordeiro morre para uma família. Depois você vai ter a expiação, um cordeiro pela nação, porque Deus tem um cordeiro para toda a humanidade. O cordeiro é a profecia que vem toda a Bíblia. E quando chega lá em Apocalipse, tem a festa das bodas do cordeiro. Está vendo? É a maior profecia, porque ela cobre a Bíblia e toda a eternidade. O Cordeiro de Deus. Então, Deus dá para eles a ordenança da Páscoa, e agora eles entram na terra e vão sacrificar o cordeiro. Quando você vai em Israel, você vê a porta das ovelhas. É essa porta das ovelhas, no livro de Neemias, foi restaurada pelos sacerdotes. Como é que eles fazem? Na semana da Páscoa, aqueles homens que criam, porque já virou um comércio, criam cordeiros sem defeitos. Esses cordeiros são introduzidos em Jerusalém pela porta das ovelhas.
eles vão passar em 3 testes. O primeiro, o examinador examina, diz, não tem defeito. Vai para o outro, diz, não tem defeito. Se o terceiro disser, achei um, ele não serve. Se o terceiro disser, não tem defeito, então, ele é posto no lugar, pode ser vendido para a festa da Páscoa. No primeiro dia dessa semana, Jesus Cristo também entrou. E quando ele entrou, naquele domingo, que é o primeiro dia da semana, a Bíblia diz que os filhos dos hebreus pegavam ramos de oliveira e diziam, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, e Jesus entrou num burrinho. Era o Cordeiro de Deus entrando em Jerusalém para ser examinado. Você vai ver na Bíblia esses 3 exames aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deixa eu mostrar para você. João 18. No capítulo 18 de João, no versículo 38, Pilatos, que é a autoridade que vai examinar o Cordeiro de Deus, ele pergunta, o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse, eu não acho nele crime algum, não achei defeito. Ele diz, eu não acho, então é porque ele procurou. E aí foi o primeiro exame. Aí no capítulo 19, no versículo 4, vai ter o segundo exame. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Passou no segundo teste. No versículo 6, diz assim, ao verem-no, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai-o, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Quer dizer, crucifique, ele pode ser crucificado porque não tem crime. Só por isso ele pode ser crucificado. Tomai-o e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. O que Pilatos estava dizendo sem saber é, este cordeiro é próprio para ser sacrificado. Então, quando os hebreus, os judeus entraram na terra da promessa, eles entraram e sacrificaram o cordeiro deles na Páscoa. Quando nós entramos no reino, nós temos o cordeiro perfeito, e é através dele que nós nos apresentamos, porque ele já morreu a nossa morte, para que nós tenhamos vida. Então nós celebramos a nossa Páscoa. Outra coisa que vai acontecer ainda na entrada, eu peço para vocês só mais uns 10 minutos, né? Quando eles entram na terra, a terra estava cercada. A Bíblia diz que Jericó estava fortemente murada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Então Deus já tinha dito para Josué, Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e os seus valentes. Mas ele precisava de uma estratégia. Então ele estava na campina de Jericó, pedindo a Deus uma estratégia para tomar Jericó. Quando ele teve a visão do divino capitão, a Bíblia diz, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e disse, chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E ele diz, não, eu sou príncipe do exército celestial e acabo de chegar. Então tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisas é santo. Bem, agora ele vai dar a estratégia. Josué vai receber a estratégia de cercar Jericó 7 dias.
uma vez cada noite. E na 7ª noite, 7 dentro do 7, ele vai rodear 7 vezes, e no final, todo mundo para. Quando ouvir o som da trombeta de carneiro que o sacerdote vai dar, todo mundo vai gritar de uma vez só. E eles devem ter gritado, cai! E a muralha caiu, e eles entraram e saquearam, e a única coisa que ficou, nós sabemos, foi Raabe com a sua família. Bem, Jericó é uma palavra que significa lugares altos que cheiram mal, lugares altos apodrecidos, mas estava dentro da terra da promessa, tinha que ser saqueado. Quando nós entramos no reino de Deus, nós já levantamos o memorial das 12 pedras, que é uma igreja apostólica. Já cessou o maná, a comida do mundo. Já estamos marcados, enquanto eles estavam circuncidados no corpo, nós estamos circuncidados no espírito. Já celebramos a nossa Páscoa, já nos apresentamos diante de Deus com o sangue do Cordeiro puro e sem mácula. Mas tem uma Jericó. E a Jericó é a nossa alma, é a nossa mente, é a nossa razão. E essa Jericó vai ter que ser saqueada. E é aqui que vai começar a batalha. Só agora vai começar a batalha. É só quando nós começamos Jericó. Não se aborreçam comigo, mas batalha espiritual só começa agora. É quando você vai lutar contra 3 inimigos. Contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. São os 3 inimigos que nós temos para lutar. A nossa batalha contra nós é a mais difícil que tem. Dizer não a nós. Mas Jesus Cristo disse, se tu queres ser meu discípulo, nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Negar a mim mesmo é me tirar do trono. Já não sou eu quem manda. Já não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. Eu tenho que me tirar do trono do meu coração, para que o trono fique vazio. Então Deus é entronizado ali, porque Deus não será entronizado no colo do meu ego enfermo. Então, nós precisamos saber que só agora vai ter guerra. Como é esta guerra espiritual? É uma guerra onde nós não vemos, a nossa luta é por fé. Nós, na nossa guerra contra as forças do nosso adversário, nós temos 3 níveis. Nós temos o nível da obsessão demoníaca, da opressão demoníaca e da possessão demoníaca. A obsessão demoníaca acontece quando a nossa mente está povoada de demônios. Tudo nós atribuímos a demônios. O pneu do carro furou, foi o diabo. O filho não passou no vestibular, foi o diabo. O visto não foi concedido, foi Satanás. Satanás está amarrando o green card e outras coisas mais. Nós começamos, na obsessão demoníaca, começamos a dar muito ibope para o diabo, o que agrada a ele. E resultado, o nosso Deus fica tão pequenininho. Isso se chama obsessão demoníaca. Primeira coisa que nós precisamos aprender quando se trata de demônios é que Deus não nos deu autoridade para fazer nada com Satanás. A Bíblia diz aqui, no livro de Judas, irmão de Jesus, que quando Satanás, no versículo 9, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele,
Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Jesus Cristo nunca disse para nós nos dirigirmos a Satanás falar alguma coisa. A autoridade que ele nos deu é para expulsar demônios. Não é nem para dizer para onde o demônio deve ir. Nada. Nós expulsamos. Acabou. Essa é a autoridade que nós temos de Jesus. Também não devemos sair procurando onde tem demônio. Não somos caçadores de demônio. Nós vamos pregar a palavra, ministrar a misericórdia. Levantou-se o endemoniado, repreendemos, dizemos a palavra em nome de Jesus, mandamos embora e somos responsáveis por preencher aquela casa. Isso é o que nós temos que fazer. Existem pessoas que são obcecadas por demônios. Eu estava numa reunião, assim, quando uma pessoa veio para mim e disse: irmã, o que a senhora acha dos demônios? Eu peguei: eu não acho nada. Tudo que eu sei a respeito de demônio está na Bíblia. Eu sei que eles existem. Jesus Cristo expulsou demônio, nos deu autoridade para expulsar demônios. Paulo expulsou demônio, Pedro e toda essa gente boa, e nós continuamos expulsando. Acabou. Eu não vou fazer agora uma teoria sobre demônio, inventar nome de demônio. Porque na macumba não é da minha conta. Se eles têm nome, eu sei que existem castas de demônio, existem demônios, castas de enfermidade. Demônios que produzem doença. Como nós temos lá em Lucas 13, não é? Aquela mulher, Jesus Cristo estava pregando numa manhã, num sábado, nas sinagogas, entrou ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Tinha um demônio que veio para fazer as costas dela, porque ela ficou corcunda. 18 anos. Quando Jesus Cristo: mulher, tu está livre da tua enfermidade. Aquilo que parecia um anzol, virou um iogurte. Pronto, glorificava a Deus. Então nós sabemos que existe. Não significa que toda enfermidade é causada por demônio. Portanto, não expulse enfermidade. Ore pela cura. Porque você está expulsando uma enfermidade. Quem disse que a enfermidade houve? Se for espírito de enfermidade, se tiver certeza, é outra coisa. Milagres de Jesus. Você tem que, não, irmã, não tem que saber o nome do demônio para expulsar? Não. Os fariseus, eles expulsavam demônios, eles tinham que ter o nome do demônio. Por isso, um dos milagres messiânicos é a expulsão de um demônio surdo e mudo. Por quê? Eles tinham que perguntar para o demônio: qual é o teu nome? Digamos que o diabo dissesse: meu nome é Tataruá. Aí eles diziam: Tataruá, eu te expulso, vai embora. Eles chamavam o demônio pelo nome. Agora o surdo e mudo não sabe dizer, então só o Messias poderia. Sabemos que eles têm castas, tem. Você lembra do Gadareno? Gadareno é uma coisa fenomenal. Eram quase 2.000. Madalena, 7 demônios, um para cada dia da semana. Mas aí é possessão. Então, eu quero dizer para vocês que amanhã nós vamos falar sobre obsessão, especialmente, e possessão lá no chá das mulheres. Porque vai ter que ser, senão eu não dou batalha. Porque eu tenho que dar obsessão e possessão voluntária e involuntária, porque agora nós entramos na área de batalha. E quando for domingo, para toda a igreja, vai ser a Jericó, que é a alma. Então, eu quero dizer para vocês que cuidado quando a sua mente está povoada de coisas que você acha que é demônio. Quero lhe dizer uma coisa. O nosso Deus é Jeová Tsevaot. Você, no momento em que você se rendeu a Jesus Cristo,
você está carimbada, você é filho de Deus, você tem direito a todo o exército de Jeová de Sebaote. Você não vê, mas Deus comandou já anjos guerreiros. E você já herdou o livramento com direitos pelo sangue de Jesus. Você não vê, mas nunca se esqueça de uma coisa: o Espírito Santo que está em você nunca vai lhe deixar, até a hora dele levar você para Jesus. Amém? Então, primeira coisa, você existe como filho de Abraão para ser luz brilhando nas trevas. Segunda coisa, Deus não nos botou aqui para nós nos divertirmos, é uma batalha. Terceira coisa, nós já temos todo o equipamento necessário, mas precisamos entrar no reino, possuir a terra, e isso tudo se chama batalha da fé. Amanhã de tarde, não sei quem vai estar presente, vamos falar sobre a nossa luta contra as forças das trevas, direto com Satanás. A carne nós vamos fazer domingo e o mundo também. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.